Oi, Flores, tudo bem? Bom dia. Agora tá de dia, né? A janela lá, ó, tá de dia. Tá de dia, né? Um bom dia pra você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tudo bem, Flores? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, né? Chuvas de bênção possa recair sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tudo venha dar certo na sua vida, né? Que grande é o trabalhar de Deus, né? Que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Só basta a gente ter fé e crer, né? Que Deus ele tem o melhor para fazer sobre as nossas vidas. Só basta a gente ter fé, né? Essa semana nós passamos Natal lá na igreja, como mostrei para vocês, né? Mostrei para vocês. A gente passou Natal lá na igreja, né? Foi uma bênção nosso Natal, né? Cheio da presença de Deus, né? Antes do Natal a gente teve culto na igreja, aí a gente falou com Deus, orou, né? Então, Deus é maravilhoso, né? E eu espero que vocês estejam bem em nome de Jesus, né? Se não estiver bem, vai ficar, né? Fé em Deus, tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, Flores. Esses dias eu fiz um tapete rosa com preto, né? Um tapete de crochê e fiz uns negocinho pequenininho de colocar as coisas dentro. É porque agora tá de manhã, meu esposo tá dormindo, não dá pra me pegar lá, né? No quarto, não dá pra me mostrar. Mas aí outro dia eu mostro pra vocês. Aí eu fiz, né? E tô fazendo um tapete azul de crochê. O rosa eu já terminei. E tô fazendo um tapete azul de crochê. Tava aqui lendo a palavra aqui, daqui a pouco eu vou passar um cafezinho para tomar, né? Aqui tá falando aqui, né? Aqui no Salmos 140, não, Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, né? O salmista está dizendo aqui, a oração e o livramento, né? Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, né? Esperei confiantemente, né? O salmista, ele estava necessitando, né, de uma providência, né? Este é Salmos de Davi, né? Davi estava esperando uma providência da parte de Deus, né? E ele falou que confiantemente, ele estava confiando, né? Confiantemente, né? Ele estava confiando em Deus, né? Ele não se deixou abalar, né? Mas ele confiou em Deus, né? Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, em um tremental de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs sobre os lábios um novo cântico, um novo louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor, né? A Bíblia fala que Deus livrou esse Davi, né? Deus livrou Davi, né? Ele confiou em Deus e Deus livrou ele. Deus colocou um novo cântico nos lábios dele, né? Davi, ele não ia falar sobre a derrota sobre a vida dele, mas sim, Deus colocou sobre os lábios dele um mosquitinho aqui, Flores, um mosquitinho voando aqui. E Deus colocou sobre os lábios dele um novo cântico, né? Às vezes, na nossa vida, nós colocamos palavras de derrota sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas, dizendo assim, na luta, no sofrimento, na provação, que nós não vamos sair daquela provação, que nós vamos ficar desse jeito, que nós vamos ficar dessa maneira,
né? Muitas vezes a gente vê alguma coisa ficando ruim na nossa vida, nós acaba piorando mais, falando mais coisa ruim, né? E a Bíblia fala assim que Deus colocou nos lábios do Salmo de Davi novas palavras, né? Um novo cântico, né? Davi, ele não ficou falando, como se diz, amaldiçoando a sua vida, mas sim, ele colocou, Deus colocou palavras boas nos lábios dele, tipo quando você está num processo, aí você ora, a diferença daquele que ora, daquele que murmura, né? Aquele que murmura, muitas das vezes, Deus está vendo que ele está murmurando, ele permanece na prova, mas aquele que está passando a prova, glorificando a Deus, buscando a presença de Deus, Deus vai lá e muda a história, porque está glorificando, porque está buscando, né? E Davi estava desse jeito, né? Davi estava dessa maneira, e Deus mudou a história de Davi, né? Então, Deus colocou nos lábios dele, se alguém perguntasse para ele da história dele, se alguém perguntasse para ele o que ele estava passando, ele não ia falar, tá uma merda, ele não ia falar isso, ele ia falar, tá uma benção, né? Tá uma benção, porque ele tinha palavras de bênção no coração dele, né? Na vida dele, ele sabia, ele cria em Deus, a palavra do Senhor está dizendo aqui, esperarei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. E a Bíblia fala que ele necessitava de um socorro, de uma providência da parte de Deus. E quando ele orou, Deus ouviu o que ele estava pedindo, entendeu? Deus livrou ele, né? Deus deu livramento para ele, Deus guardou a vida dele, né? Então não é diferente na minha e na sua vida. Quando nós estamos passando por luta, por sofrimento, por vale, por provação, por perigo, né? Deus, ele está sempre nos livrando quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus. E me pôs no lábio um novo cântico. Deus colocou um novo cântico no lábio de Davi. Entendeu? E o nosso Deus, muitos verão essas coisas e temerão. Então ele estava confiantemente que aquelas pessoas que viu o que ele estava passando ia ver também Deus abençoando ele, entendeu? As pessoas iam ver Deus abençoando ele. Eu tô fazendo um cafezinho, ó, Flores, fazer um cafezinho aqui. Então é assim na presença de Deus, a cada um de nós, entendeu? A cada um de nós temos que confiar que o Senhor vai agir, assim como Davi confiou em Deus, que Deus era com ele, né? E Deus colocou um novo cântico nos lábios dele, né? Igual aconteceu na vida de Ana também, né? Todo mundo conhece a vida de Ana, né? A Bíblia fala que Ana, ela pedia para Deus um filho, né? E ela não podia ter, né? Nos olhos humanos, dos olhos humanos, né? Dos médicos, de algumas pessoas, ela não podia ter o mosquitinho, Flor. Estou fazendo assim por causa dos mosquitinhos. Mas ela tinha ali, ó, quase caiu o pote do açúcar. Ela tinha ali na boca dela, se alguém perguntasse para Ana por que ela não tinha nenhum filho, ela ia falar, não, eu sou estéril, né? Ela podia falar isso daí, né? Mas Deus mudou aquela história, né? Deus tirou aquela palavra de derrota que tinha nos lábios dela e colocou uma palavra de vitória, né? Não, hoje eu tenho um filho, né? Como se diz assim, né? Deus mudou aquela história. Então, Flores, não é diferente na nossa vida, sabe? Não é diferente na nossa vida. Deus, ele muda história. Só basta a gente ter fé, esperar em Deus e orar, e buscar a presença de Deus. Porque Deus é aquele que muda história. Deus é aquele que muda
que esquadrilhe o coração, né? Deixa eu já falar logo para vocês aí também, já se inscrevam no canal aí, deixa um joinha, tá bom? Se puder se inscrever no canal para me ajudar, tá? Eu tô numa meta aí de monetizar esse canal, filhos. Eu não, né? Eu creio que Deus vai fazer isso, né? Eu coloquei esse canal na mão de Deus. Deus sabe, assim, que nós necessitamos, né? Que nós precisamos, né? E tô confiando em Deus, Flor. Tô confiando em Deus, né? Porque Deus é fiel ao cafezinho. Tá gostoso esse café, não? Então, Flor, tô confiando em Deus, sabe? Ai, quase derrubei o café. Então, Flores, aqui a palavra do Senhor tá dizendo, né? Aqui, ó, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados, nem para os a mentira. São muitos o Senhor Deus, o meu maravilhas que tem operado também os teus desígnios para conosco, e ninguém há que possa igualar contigo. Quem é que pode ser igual ao nosso Deus? Tanto poder que ele tem, tanta maravilha que ele tem, tanta sabedoria que ele tem, ninguém. A Bíblia fala quem pode igualar o nosso Deus? O ser humano? O ser humano não tem esse poder, não é igual a Deus, né? No poder, na majestade, na glória, né? Por mais que nós somos filhos de Deus, por mais que nós somos herdeiros de Deus, né? Porque nós vamos herdar o céu, né? A coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem preparado para nós. Mas quem é que pode igualar o nosso Deus? Ninguém, né? Ninguém pode, né? E aqui tá dizendo, ó, confiarei no Senhor, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, Flores. Você será bem-aventurada, tá? Você será bem-aventurado. Você será bem-aventurado, porque você pôs no Senhor a sua confiança. Então você será bem-aventurado, né? Creia somente que você será bem-aventurado. Em todas as áreas você será bem-aventurado. Põe no Senhor a sua confiança, jejua, se consagra, se puder fazer uma consagração. Eu estou precisando também, viu? Então você se consagra. Busca o Senhor e busca o Senhor nas madrugadas, de manhã. Busca o Senhor, tá? Que Deus, Ele tá aqui te respondendo aqui, ó. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não perde para os arrogantes. Você que coloca a sua confiança em Deus, aquelas pessoas que são arrogantes, que são mesquinha, você não perde para elas. Você é bem-aventurada perante elas. Entendeu? Para os afeiçoados, para a mentira, você não perde. São muitos, ó Senhor, o meu, suas maravilhas. Tem operado para o desígnio para conosco. Então, a maravilhas tem operado. Então, Deus tem operado maravilhas, Flores. Deus tem operado maravilhas na nossa vida. Nós temos que glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor tem operado maravilhas. E o Senhor vai operar maravilhas na sua vida. Creia somente, tá? Creia somente, porque você está confiando em Deus. Aqui, ó, Davi confiou em Deus, ele foi bem-aventurado. Entendeu? Se ele foi bem-aventurado, por que nós não vamos ser? Se ele confiou em Deus. Então espere em Deus, tenha paciência, coloca tudo na mão de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Se você nunca aceitou Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, tá? Procura uma igreja evangélica, tá bom? E se afirma na presença de Deus. E confie em Deus e ponha tudo na mão de Deus e você será bem-aventurado, tá bom? Tô aqui tomando meu café de milhões. Esse café aqui vale milhões, Flores.
Vale 10 mil um café desse. É bom tomar um cafezinho, né, Flor? Eu gosto de tomar café. Eu gosto de tomar café, mas tem dia que eu tô enjoada de café, né? Só Jesus na minha vida. Acho que eu tanto tomo café que eu fico enjoada. Mas tá bom, Flor. Ah, no outro dia eu já tomei 2 vezes com essa xicrinha aqui. Aí no outro dia eu vou tomar com a outra xicrinha, se eu lembrar, né? Então, Flor, tem uma novidade. A outra mulher já me pagou também o tapete, até que eu fui vender. Aí eu falei que eu ia mostrar o dinheiro tá lá em cima, mas só que eu tô com preguiça de ir lá pegar, que meu esposo tá dormindo ali pra não fazer barulho. Mas ela já me pagou, tá? E deixei R$ 50 para comprar algumas coisas aqui para dar o dízimo. E o outro 50, o outro 70, que sobrou, que é 120 que eu vendi. Eu vou comprar a linha, vou comprar um gloss para minha filha, né? É, Flores, é isso daí que eu tenho para falar para vocês, tá? Faz um cafezinho aí, coloca um cafezinho aí, coloca, assiste a pregação aí quando eu for falar para vocês, viu? E vai lavando louça, vai fazendo um cafezinho e vai escutando aí eu falando, tá bom, Flor? Não deixe de assistir ou não, tá? Eu tô feliz que você se inscreveu nesse canal aí, meu, tá? Que Deus abençoe sua vida e que chuvas de bênção venham a recair sobre a sua vida, em nome de Jesus. E pros novos inscritos eu tô feliz e pros velhos inscritos também. Vocês moram no meu coração. Eu não conheço vocês, mas Deus conhece vocês, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Algumas pessoas dá pra mim ver a carinha quando é inscrita no meu canal, né? Que tem uma fotinha assim. Mas algumas pessoas eu não consigo ver. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que essa palavra possa ser bênção na sua vida, tá bom? E lembre-se, você vai ver o agir de Deus quando você tiver fé no seu coração, quando você tiver esperança no seu coração, quando você estiver confiando em Deus e quando você estiver buscando a presença de Deus, tá? A palavra de Deus, ela tem efeito na nossa vida, quando nós cremos nela, quando nós temos fé e esperança nela, tá bom? Ela é uma espada de 2 gumes. Ela entra na divisa da alma e no coração e penetra na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá? O Efraim tá dormindo, a Débora tá dormindo, a Sara e o Ismael também, o Chocolate também. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Angélica Flor, hein?